Imagine você dentro de um trem de passageiros em uma estação ferroviária. Um dos trens começa a se movimentar lentamente. E então você olha pela janela, tentando descobrir se é o seu ou outro trem em frente que está se movendo. Como você chegaria a uma conclusão? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Camilo, professor aqui do canal Física Simplificada. E o nosso vídeo de hoje será sobre o movimento retilíneo uniforme. Para estudarmos o movimento retilíneo uniforme, MRU, precisamos primeiro de uma introdução ao estudo descritivo dos corpos em movimento, que é uma subdivisão da mecânica clássica chamada de cinemática. Dois conceitos muito importantes são movimento e referencial. O movimento ele é sempre relativo. Para falar de movimento, precisamos de um referencial. Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Por exemplo, você sentado em uma cadeira estudando física. Para afirmar que está em repouso ou em movimento, precisamos primeiro adotar qual será a referência para fazermos essa comparação. Se eu adotar o Sol como referência e analisar o movimento da Terra em torno do Sol, movimento de translação da Terra, eu posso dizer que você está se movimentando a aproximadamente 108 mil km por hora. Agora, se eu adotar a superfície, o solo, eu posso afirmar que você está em repouso. O segundo referencial é o mais utilizado. Quando você olha para o velocímetro do carro e o ponteiro aponta 100 km por hora, esse movimento é em relação à estrada. Tome muito cuidado com esses conceitos. São fáceis, porém, em geral, pega muita gente em exercícios. Voltando na pergunta que fiz no começo do vídeo, onde perguntei como você chegaria a uma conclusão de qual trem estaria se movendo. Espero que agora você seja capaz de compreender que só conseguiria chegar a uma conclusão depois de adotar um referencial, por exemplo, uma pilastra da estação. Outros conceitos importantes são o de velocidade média escalar e velocidade escalar instantânea. Velocidade média escalar é a razão entre o espaço total percorrido dividido pelo intervalo de tempo. É a velocidade média que o corpo gastou para percorrer um certo espaço em um certo intervalo de tempo. Ela considera todo o espaço percorrido. Embora parecida com a velocidade média, mais à frente veremos a diferença entre elas. A velocidade escalar instantânea é a velocidade em um espaço percorrido muito pequeno em um pequeno intervalo de tempo, tendendo a zero. Uma pessoa viajou de Belo Horizonte a Governador Valadares com velocidade média de 80 km por hora. Mas é claro que durante todo o percurso, a velocidade esteve acima ou abaixo desse valor. A velocidade escalar instantânea é aquela medida pelo velocímetro no momento exato que o motorista olha o painel. Movimento retilíneo uniforme. Os movimentos uniformes são aqueles onde a velocidade do corpo não varia com o tempo, ou seja, o corpo se movimenta, mas a velocidade permanece sempre constante. Agora iremos estudar esse movimento em trajetória retilínea, que chamamos de movimento retilíneo uniforme. Para simplificar os cálculos, consideramos que os corpos são pontos materiais, mesmo desenhando o objeto extenso. Vamos montar um sistema de referência bem simples para esse tipo de movimento. Temos aqui um eixo e nele marcamos as posições do corpo, de acordo com o tempo. Repare que entre o tempo 0 e o tempo 5 segundos, o corpo se moveu da posição 0 para a posição 10 metros. Essa mudança de posição chamamos de deslocamento. Deslocamento é o vetor que liga as duas posições. Uma característica muito importante do movimento retilíneo uniforme é que em intervalo de tempos iguais, o corpo percorre a mesma distância. Velocidade média. Conceitualmente, velocidade média é a relação entre o deslocamento do corpo pelo tempo que ele gastou nesse movimento. O delta significa variação, um valor final menos um valor inicial.
O valor inicial iremos representar pela letra e um zero subscrito, dessa forma. Para representar a posição, iremos utilizar a letra X. Alguns professores e livros utilizam também a letra S. Velocidade média é bem parecida com a velocidade escalar. Então, qual a diferença? A diferença é que a velocidade escalar considera todo o espaço percorrido, enquanto a velocidade média, por ser uma grandeza vetorial, considera apenas o deslocamento entre os dois pontos, ou seja, o vetor que liga a posição inicial à posição final. Se você ainda não sabe a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição do vídeo. A unidade de medida de velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo. Porém, a velocidade é muito utilizada em nosso dia a dia como quilômetros por hora. Então, iremos aprender agora como converter a velocidade entre essas duas unidades com um exemplo. Carlos viajou da cidade A à cidade B, gastando um total de 5 horas no percurso. A cidade B fica a 360 km de distância da cidade A. Qual a velocidade média que Carlos gastou nesta viagem no Sistema Internacional de Unidades? A velocidade média no Sistema Internacional é metros por segundo. Poderíamos converter o deslocamento para metros e o tempo para segundos. Porém, é mais fácil encontrar a velocidade em km por hora e depois convertê-la. Então, nosso cálculo ficaria assim: 360 km dividido por 5 horas, que daria uma velocidade média de 72 km por hora. Agora, só converter. 1 km por hora é igual a 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Isso me dá que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. No nosso exemplo, a velocidade média que Carlos gastou no Sistema Internacional é 72 km por hora dividido por 3,6, que daria 20 metros por segundo. Função horária da posição. Através da fórmula da velocidade média, considerando o tempo inicial igual a zero, chegamos à função horária da posição. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. X é igual a x0 mais vt. Uma fórmula matemática que descreve o movimento retilíneo uniforme dos corpos. O gráfico da função horária pode ser crescente ou decrescente. Isso ocorre porque temos dois tipos de movimento retilíneo uniforme, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Quando o gráfico for crescente, o movimento é progressivo. Isso significa que o corpo está se afastando da posição que adotamos como referência. Então, a sua velocidade será positiva. Quando o gráfico for decrescente, o movimento é retrógrado. Isso significa que o corpo está se aproximando da posição inicial. Então, sua velocidade será negativa. Isso ocorre quando a posição final é menor do que a posição inicial. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer. E comente aqui embaixo em caso de alguma dúvida ou sugestão. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo.